Olá pessoal, no vídeo anterior nós discutimos um pouco sobre linguagem de programação e chegou a hora da gente descobrir qual é a linguagem de programação que nós vamos utilizar nessa nossa disciplina. A linguagem que vamos utilizar ao longo do nosso curso é a linguagem Python, que é uma linguagem muito legal para se aprender, muito dinâmica, muito robusta e muito fácil de se aprender. A linguagem Python ela foi criada em 1991 por Guido van Rossum, então é uma linguagem não muito nova, ou seja, que até hoje se perdura, então consegue-se perceber que é uma linguagem que realmente foi bem aceita pela comunidade e que vem sendo mantida e atualizada ao longo do tempo. Uma linguagem também que permite que utilizemos suas estruturas para criar programas para diversas plataformas. Como nós vimos na linguagem de programação, algumas delas podem ser multiplataformas. Então, você pode utilizar o Python para trabalhar com sistemas operacionais e arquiteturas diferentes, em sistemas com o Linux, com o Windows, com o macOS, inclusive com o Android. Ela é uma linguagem interpretada e não é uma linguagem necessariamente compilada, do que a gente já viu. Ela tem uma vasta documentação e uma comunidade muito forte. Se você procurar por qualquer dúvida na sua linguagem Python, algum código, alguma biblioteca na internet, você vai ver que tem muita gente falando com muito site legal para você tirar dúvida. Isso ajuda bastante no aprendizado e inclusive na vida profissional. Afinal, quando a gente começa a aprender a programar, a gente não consegue colocar tudo na cabeça e precisa sempre de uma comunidade atuante para poder tirar dúvidas, insights, verificar pequenos problemas que nós conseguimos enfrentar e que outras pessoas também enfrentaram para poder facilitar o nosso trabalho, tá? O site oficial do Python é esse www.python.org e o site brasileiro, oficial também, é o .org.br, que é o seu similar. Então aqui você consegue ver todas as coisas da comunidade Python Brasil, tem aqui uma comunidade em que você pode se associar, vai ter e-mails, uma lista de e-mails com discussões sobre Python, às vezes tem alguns canais, em outros canais que você pode também conversar e assim por diante. Para a gente começar, é importante que vocês instalem o Python na máquina de vocês, senão isso não vai conseguir executar os programas que nós vamos fazer e tudo mais. Como é que a gente faz para executar? Então, para executar um programa em Python, a gente tem que instalar, vai aqui no python.org, nessa parte de downloads, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é a página inicial, essa é a página inicial do python.org, vai ter aqui a parte de downloads, e aqui ele vai, obviamente, nesses downloads, mostrar qual é a melhor versão, a versão mais recente para o seu sistema operacional. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Windows, eu posso baixar aqui o Windows, utilizando esse botão, ele vai baixar aqui no cantinho e você pode executar, certo? Quando executar, ele vai iniciar o instalador e ao iniciar um instalador, você vai ter essa tela daqui, vou mostrar para vocês. Essa tela daqui. Nessa tela, você vai ter as informações, se você quer uma instalação customizada ou se você prefere uma instalação normal, padrão. Uma dica que eu dou é sempre utilizar essa parte aqui para adicionar o Python no path, que independente da onde você vai utilizar, se você chamar o comando Python, ele vai sempre executar com o interpretador Python. Feito isso, você pode instalar, ele vai completar o processo de instalação, e aí, logo em seguida, a gente consegue utilizar o Python. Então, aqui está lá, já está finalizando a instalação e ele vai instalar o Python. Vai permitir tanto que você faça a utilização do Python pelo menu iniciar, como também em linhas de comando, que é o que a gente vai aprender aqui, certo? Então, voltando para a nossa apresentação, nós temos como executar o interpretador Python de duas formas. A forma através de um modo interativo, em que você entra num ambiente provido pela linguagem Python, em que você consegue dar comandos e apertando Enter ele vai executando, e um outro chamado modo de scripts, que é simplesmente você utilizar um arquivo onde você escreve diversos comandos em Python e manda o Python executar todos os comandos desse arquivo. Vamos ver como é que isso funciona? Então, para utilizar o Python no modo interativo, é importante você saber como chegar até o terminal, principalmente, do seu sistema operacional. Normalmente, no terminal, a gente consegue executar o Python mais fácil. Tem outras formas? Tem. Talvez você no Windows consegue utilizar pelo menu iniciar e vai até o Python. Lá tem um ambiente próprio chamado idle,
que é um ambiente de programação que já vem para o Windows, mas para o Linux não tem. Então, eu vou começar aqui trabalhando com essa parte, utilizando o próprio terminal, já que tem várias pessoas que utilizam diversos sistemas operacionais, ok? Para isso, a gente vai ter que ir lá no menu iniciar do Windows ou no iniciar equivalente do Linux e procurar o terminal. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar, ó, vem aqui no menu iniciar e escreve terminal. Ele vai ter várias formas, tem prompt de comando, chama-se também de console, coisa desse tipo. E quando apertar aqui nesse prompt de comando, você vai ser apresentado a uma tela parecida como essa. Obviamente com a indicação do seu usuário, coisa desse tipo, a sua versão do Windows. E aí você consegue acessar o interpretador de Python apenas chamando o comando Python, escrevendo PYTHON, específico. Se você errar uma letra, colocar maiúsculo ou minúsculo, não vai. E apertando Enter. Quando você aperta o Enter, a gente consegue entrar no interpretador do Python. Ele mostra aqui diversas informações relacionadas ainda ao Python, certo? Por exemplo, ele indica o prompt de comando, que é esse partezinho aqui onde tem esse maior que, maior que, maior que, como indicando que está esperando você a indicar algum comando Python para o interpretador executar. Ele ainda informa outras questões importantes, como a versão do Python. Nesse caso aqui, a versão é a 3.9.2, certo? Então, a gente vai trabalhar nessa disciplina com qualquer uma variação do Python 3, certo? Pode ser 3.5, 3.6, se você conseguir instalar, tá bom. Nesse momento aqui, estamos trabalhando com a 3.9.2, que é a versão mais recente, mostrando aqui que foi feita e compilada e foi desenvolvida e disponibilizada para a comunidade no dia 19 de fevereiro de 2021. Temos informações ainda sobre alguns comandos, como o comando help, comando copyright, comando credits e o comando license. Então, se eu escrever aqui help e botar sim, entre parênteses, ele entra algum comando do help e mostra aqui, bem-vindo ao Python 3.9, no utilitário de ajuda, e explica algumas outras questões aqui, e você pode botar alguns comandos, como por exemplo, como ele fala aqui, use o comando módulos para entender sobre módulos, keywords, symbols, enfim. Mas vou voltar aqui para o Python que nós estávamos. Então, vou sair aqui do help, Ctrl C, e voltei aqui para o nosso prompt de comando. Então, aqui no nosso prompt de comando, eu vou sair novamente com o kit, abre parênteses, fecha parênteses, eu volto para o meu console do meu sistema operacional, que nesse caso é o Windows. Se você botar aqui CLS, ele limpa a tela e volta lá para cima. Se eu colocar aqui Python, ele entra novamente no interpretador. É importante vocês entenderem esses dois ambientes e não confundirem. O interpretador do Python, ele vai mostrar esse prompt com esses 3 símbolos de maior que. Já o console em si, ele não mostra isso. Ele mostra uma estrutura parecida com essa aqui no Windows. E no Linux, normalmente vai aparecer aqui um /home, o nome do seu usuário. Não confundam. Não dá para colocar comandos Python aqui nessa parte do terminal do sistema operacional, mas tem que ser isso no shell do Python. E para isso você tem que entrar no Python. Dentro já do shell do Python, nós conseguimos executar diversos comandos Python. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui para o Python me responder quanto é 1 mais 1, ele vai mostrar 2, quanto é 9 menos 4, ele mostra aqui o resultado logo em seguida. Eu sempre coloco um comando, aperto o Enter, ele processa esse comando e já mostra, se ele tiver que mostrar alguma coisa, na linha abaixo. E, novamente, apresenta o prompt de comando esperando o próximo comando, certo? Posso fazer uma multiplicação aqui do tipo 103, a multiplicação em linguagem de programação, normalmente é um asterisco, 103 vezes 87, e ele mostra aqui o resultado, certo? Eu posso, inclusive, mostrar para ele imprimir algum texto na tela, como utilizando assim, print. Como a gente já viu, print asterisco em algum slide anterior, em algum vídeo anterior. Eu posso botar aqui print qualquer coisa, print Mário, por exemplo, um nome bonito. Colocar aqui print Mário, ele vai mostrar Mário na linha seguinte, como se estivesse imprimindo na tela essa informação que está entre parênteses e entre aspas. Então, é importante sempre que você coloque o seu comando, e depois aperte o Enter para saber qual é a informação que ele vai te dar. Se você colocar um comando que não existe, por exemplo, assim, e Enter, ele vai mostrar, olha, tem um erro do nome, isso aqui não está definido, eu não entendo. Então, sempre que você fizer um comando, ele vai te dar uma resposta ou que deu certo ou uma resposta de erro.
Para sair desse interpretador, como eu já falei anteriormente, tem que utilizar o comando quit, ok? Também podemos utilizar o modo de scripts para utilizar o interpretador Python. Esse modo permite que você crie um arquivo com um conjunto de comandos e peça para o interpretador do Python executar todos os comandos que estão nesse script, ou seja, nesse arquivo. Então aqui podemos mostrar no Windows, por exemplo, que a gente pode utilizar qualquer editor de texto simples, não pode usar o Word, tá? Então um editor de texto simples que tem no Windows é o bloco de notas ou o Notepad que nós temos no Windows. No Linux você pode ter o gedit, nós temos o shed e diversos outros, até o vi ou vim, você pode utilizar para criar arquivos com comandos de Python. Então aqui você aperta, vai criar uma janela parecida como essa daqui, e você pode executar diversos comandos, deixar diversos comandos Python, como por exemplo aqui eu vou colocar meu nome, print Mário, e em seguida um comando embaixo, print Osano, e em seguida eu vou colocar aqui print 10 mais 10. Coloquei 3 comandos, ele deve imprimir na tela o primeiro Mário, o segundo Osano, e o terceiro ele já vai imprimir a soma de 10 mais 10, ok? Então vamos ver como é que isso funcionaria. Eu preciso salvar aqui, vou colocar para salvar como e colocar na área de trabalho. Normalmente a gente salva um arquivo como esse com a extensão .py, então eu vou botar aqui teste.py, salvei, certo? Esse salvamento aqui que eu fiz, eu vou colocar aqui para vocês, ele está aqui. Pronto, salvei, ele está aqui. No Windows ele não está mostrando a extensão, mas ele está funcionando como um teste.py. E eu preciso no meu terminal escrever Python e mandar o arquivo, indicar o caminho e o nome do arquivo em que eu preciso executar. Como eu estou na área de trabalho, para facilitar a sua vida, se você não souber mexer com o diretório, você pode simplesmente arrastar ele para cá e ele já vai indicar todo o caminho até o arquivo. Apertando Enter, ele vai executar todos os comandos que estão dentro desse arquivo teste, que por sua vez são essas coisas que estão aqui. Vamos modificar um pouco. Vou colocar aqui, em vez de ser 10 mais 10, eu vou colocar aqui 3 vezes 15. Em vez de colocar Mário, vou botar Mário 2 e Osano 2. Vou salvar esse arquivo. Eu salvei no mesmo arquivo. E agora eu vou executar novamente. Escrevo Python e puxo o arquivo. Para facilitar a sua vida, se você não quiser toda vez fazer esse procedimento, você pode simplesmente apertar aqui a setinha para cima no seu teclado, que ele já mostra os últimos comandos que você fez. Então aqui Python, CLS e tudo isso. Então fica até mais fácil para você executar. O CLS, ele vai limpar minha tela. Eu vou modificar aqui agora, eu vou colocar aqui Mário 3. Dei um Ctrl S, que é justamente o comando do salvar. E botei a setinha para cima até chegar no comando que eu quero. Aqui, aperto Enter. Você vê que agora tem aqui Mário 3, Osano 2, 45, que é 3 vezes 15. Ok? Então, com todas essas informações, a gente já consegue instalar o Python, entender como é que ele funciona, dos dois modos, o modo interpretador, o modo script, e conseguir, obviamente, executar os nossos primeiros programas em Python, certo? Então, é interessante que vocês consigam fazer isso no computador de vocês, para poder trabalharmos ao longo da disciplina. Aqui ainda consigo ter alguns exemplos dentro dos slides, certo? Aqui um slide que a gente tem mostrando para imprimir uma soma, depois uma subtração e o nome Universidade Federal de Alagoas. Isso já escrevendo um arquivo no seu Notepad ou no seu gedit. E aí você consegue executar mostrando tudo que eu fiz aqui direto no meu computador. Com isso, eu preciso te dar os parabéns. Porque você fez se você conseguiu fazer isso, você fez o seu primeiro programa em Python. E esse vai ser o primeiro de muitos. Tenho certeza que vamos fazer centenas desses programinhas e que vai ser muito legal essa nossa jornada. Como exercício, dá uma olhada no site do Python, tanto no Python Internacional como no Python Brasil. Dá uma olhada no Google, procura por outras linguagens para dar uma comparada e fazer outros programas. Espero que vocês façam isso. E no nosso próximo vídeo vamos começar com uns programinhas um pouquinho mais complexos, com comandos um pouco mais interessantes para fazer os nossos programas. Vamos lá? Até lá, então!